E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, iniciando mais uma Condoclass. Aí, quero, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está com a gente aí, todo mundo que está participando. E como eu sempre falo, todas as terças-feiras a gente se reúne aqui para a gente bater um papo, conversar sobre o mercado condominial, ok? Para a gente falar sobre esse mercado que é bem... Will, tá voltando para mim aqui o som agora do YouTube, não sei por quê. No meu fone aqui, tá voltando. Enfim, vamos lá, gente. Só ajeitando aqui a questão do som. Aqui. Aí. Pronto, acho que agora melhorou aqui, Will. Tá, agora deu boa aqui. Tava ligado o meu som aqui, gente. Sempre tem um esqueminha ou outro de som que a gente vai ajeitando aqui. Mas obrigado por todos vocês que estão aqui, né? Hoje a gente tem uma Condoclass extremamente especial. Aqui tem um super convidado aqui, o Dr. Henrique Castro vai estar com a gente, vai estar conversando sobre um tema aí que aflige eu como síndico e aflige você também aí, que é como que a gente se blinda legalmente. Quantos problemas a gente pode ter se a gente levar uma gestão assim, de qualquer maneira, a gente dizer mais sim do que não, né? Eu acho que o grande desafio nosso como síndico é saber dizer não, e hoje a gente vai aprender um pouco disso. Exatamente como que a gente consegue fazer uma gestão aí, digamos aí, se blindando um pouco mais juridicamente. Bom, gente, tem muita gente conosco aqui. Eu já vou pedir para vocês aqui já colocar aqui o nome e a cidade de onde vocês estão falando. Ó, já está o Paulo de São José aqui, meu amigo Feijó de Curitiba, abração para você, Feijó. A Ângela está por aqui também, a Suzana está por aqui, a Rosane Guedes está por aqui. O doutor Bruno Cristiano Dias está por aqui também. Mandou um abraço para o doutor Henrique aí também. O Dirceu está por aqui. A Vânia Costa de Uberlândia. A Anelise está por aqui. A Edna de Recife. Edna Sobral. A Marina de São Paulo. A Rosimeire também está por aqui de Indaiatuba. O Vitor do Rio de Janeiro. A Nilza, que está falando lá de Taboão da Serra. Tá, o Gerson está por aqui também, de Praia Grande. Tá a Ticiana aqui também, de Santo André. A Márcia Sister está aqui, lá de Fortaleza, está aqui com a gente também. Ó, a Rita do Rio de Janeiro. A André de Bom Sucesso. O Marcelo de São Paulo. A Cléo de Camboriú. Enfim, gente, bastante gente conosco aqui. E eu vou te fazer um convite, manda esse link para mais uma pessoa aí para vir participar com a gente, para mais um aí estar aqui com a gente, para conhecer de fato aí um pouco mais aí, ó. A Márcia de Concórdia, a Márcia Horne, a Lígia, a querida Lígia de São Paulo tá por aqui também, o Roberto tá aqui também de São Paulo capital, enfim, manda para mais um, convida mais um, que você sabe que aqui é conhecimento gratuito e conhecimento que você vai utilizar no seu dia a dia aí. Bom, gente, antes da gente iniciar, eu quero aí falar dos nossos patrocinadores, empresas que estão sempre junto conosco, nos apoiando, ajudando a gente colocar esse programa aqui no ar, levar o melhor conteúdo para você, com toda a estrutura que a gente consegue ter aqui. Bom, a primeira delas que sempre está conosco aqui é a Garantiza. A Garantiza é uma empresa que faz aí a garantia de taxas condominiais. Está com taxa em atraso aí no seu condomínio, precisa de algo nesse sentido, converse com o pessoal da Garantiza. Qualquer coisa me chama aqui também que eu direciono você para eles, porque eles sempre têm aí uma taxa interessante aí para vocês, ok? Outra também é a Jeff Souto, aí é a principal empresa de portaria remota do Nordeste do país. Okay? Eles têm um parque tecnológico fantástico ali no Rio Grande do Norte, eles atendem todo o Norte e Nordeste. Quer fazer uma cotação, quer conhecer mais sobre isso? Fala lá com o pessoal da Jeff Souto, escaneia esse QR Code aqui e dá uma conversada com eles. Também tem aqui o pessoal da Condolivre. Você quer, de repente, fazer aí um empréstimo para o seu condomínio, prestador de serviço precisa de empréstimo, eles têm uma série de serviços financeiros. Pega aí esse link, dá uma olhada, conversa com o pessoal da Condolivre, pessoal sério no mercado, que já está há muitos anos, aí conhece muito mesmo. Outra empresa que está conosco também aqui é a Conex Condo. A Conex Condo é uma empresa que ela faz aí toda a organização de WhatsApp, e a gente, como síndico, atua muito com o WhatsApp. Tá? Então, eles têm um programa lá que eles conseguem fazer essa organização, você consegue utilizar o WhatsApp como ferramenta de gestão, o que não é hoje em dia. E, por último, tem aqui os nossos colegas lá, amigos da Forbi. A Forbi Engenharia é uma das principais empresas de engenharia do Brasil. Eu falo para vocês porque eu utilizo a Forbi nos meus condomínios e eles fazem, gente, um diagnóstico que é fantástico, um negócio assim que ajuda demais o síndico fica muito tranquilo quando tem aquele diagnóstico em mãos para conversar com o conselho, seja com quem for, ok? Tem mais gente chegando aqui ainda conosco aqui, mais pessoas chegando aqui, gente. O Marcelão também está por aqui, Marcelo Mester, lá de Ponta Grossa. Enfim, vai convidando mais gente, mais pessoas vão chegando aqui. E a minha pergunta para você aí, síndico, você sabe como, de repente, fazer assembleia com eficiência para você não ter problema? Quem aqui já não ouviu aquela frase do morador, eu vou impugnar essa assembleia,
eu vou impugnar ela, vou fazer isso, mais aquele outro. Ou ainda com relação aos teus contratos. Como que você se blinda com relação aos contratos? A gente, como síndico, nós somos representante legal do condomínio. A partir do momento que a gente assina, a gente está assinando ali algo em nome do condomínio. Então, algo em nome de 20, 30, 50, 100, 200, 500 famílias ali. Como é que a gente consegue se blindar para a gente poder analisar esse contrato bom? Bem, e ainda com relação a tributos. Então, é uma trinca aqui de blindagem que a gente vai trabalhar, que a gente vai atuar em cima, exatamente para a gente entender como que faz todo esse processo e como que a gente melhora em cima de tudo isso. E para isso, eu quero chamar aqui o nosso convidado de hoje, é o professor aqui, o doutor Henrique Castro, que é advogado, ele é árbitro lá da segunda Câmara lá de Caldas Novas, ele tem 2 livros escritos aí, gente, que é o Teoria Geral do Direito Aplicável ao Condomínio, tá? E também Direito Condominial em Tópicos. São 2 livros que ele tem, inclusive, hoje ele liberou um livro para a gente sortear aqui, ok? Para a gente sortear um livro aqui hoje, então nós vamos ter aí um livro para a gente sortear. E quero desejar, seja muito bem-vindo, doutor Henrique. Obrigado por topar, obrigado por estar conosco aqui, obrigado por compartilhar um pouco aí. Olá, pessoal. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Paulo, é sempre bom falar um pouquinho de direito condominial, de questões do mercado, né? É um grande prazer, é a minha grande paixão aí, tem 15 anos que eu estou aí nesse mercado, aí nessa luta, e é bem legal. Vamos lá, vamos tratar aí dos temas aí, que tem muita coisa para a gente conversar, né? Muita coisa. Ó, o Paulo disse que tá sem som. Tô sem som lá, Will. Pera aí, gente, um pouquinho. Voltou meu som? Voltou? Som. Voltei. Vamos lá. Digo aqui, gente, aí aqui se eu tô sem som. Voltei. Não apareceu aqui para mim ainda. Voltou? O pessoal tá falando E o que eu tô meu? sem som aqui. Bom, Ah, voltou. Voltei, gente. Opa. Foi mal. Vamos lá. O doutor Henrique Castro aqui, até me perdi aqui, mas a Márcia falou lá de Fortaleza que tem já os livros dele lá, já, livros muito bons. E hoje a gente vai sortear um livro, tá? Do doutor Henrique Castro no final. Tá lá o livro lá, ó. Não tá aparecendo o eita, livro dele? colocar. Isso, mais na frente, doutor. É, Mais na frente aí. Na frente do seu rosto aí aparece. Do lado ele tá ah, desfocando. É. peraí. Aí, ó, pronto, ó. Direito Condominial em Tópicos. Gente, é um livro muito top, um livro muito bacana. E hoje a Já gente vamos vai. deixar a dinâmica, como que vai ser? Tem Bora, alguma coisa em mente? Eu sempre faço o sorteio aqui meio basicão. Pego o nome das pessoas aqui, peço para publicar uma Vamos foto. fazer uma dinâmica? Vamos. O primeiro que ir lá no meu Instagram, Henrique A. Castro, vai ganhar o livro. Olha aí, E gente. começar a seguir o Syndiclass e o Condoclass, Aí, ó. e o meu perfil vai ganhar. Aí, ó. Segue lá Combinado? então, gente, lá. Segue lá. O primeiro que seguir lá é o Dr. Henrique Castro. Qual que é o teu Instagram mesmo, Dr. Henrique Castro? Henrique A. Castro. @Henrique A. Castro e seguir lá a Condocin e também o síndico Paulo César já vai estar ganhando esse livro aí. A primeira dinâmica aí, ó. Ok? Vamos ver quem que foi o primeiro lá, já vai ganhar, né? Bom, vamos iniciando por aqui então, já temos aí 40 pessoas conosco aqui. Vamos começar falando aí essa questão de blindagem jurídica. Acho que a questão é a gente colocar a importância disso, né, doutor? Para o síndico não Ah, pensar sim. que, às vezes, eu tô de síndico aqui, mas, cara, me colocaram aqui, ou ainda não estou levando muito a sério, ou estou indo de qualquer jeito, enfim, de qualquer maneira. Não dá para ser assim, né? Esse cara tem uma responsabilidade civil, criminal, gigante, né, doutor? Exatamente. Então, a minha ideia aqui é a gente fazer um pouquinho do que vocês já fazem quando vai comprar um imóvel, no que é denominado de due diligence, que é fazer a análise da documentação, observar se estão fazendo os bons contratos, essa é a grande questão. Então, para a gente chamar a atenção, a gente colocou da blindagem, né? Nada mais é do que a gente
fazer a análise desses contratos, da gente poder fazer também uma análise também de certidões, de questões tributárias, questões de assembleias, seguir um quórum, né? Nós vamos ver aí, a gente tem exemplos de assembleias que não seguem aquele quórum, que gera prejuízo, porque uma assembleia mal feita pode gerar um impacto financeiro, né? Uma obra executada no local errado, uma obra que não cumpriu um quórum, é bem complicado, né? A semana passada estive numa assembleia que a síndica simplesmente não cumpriu a convenção, não aplicou o valor do fundo de reserva, foi já um erro, né? A gente poderia, se ela tivesse um jurídico para fazer essa orientação, ela escapar um pouco desse tipo de problema, e ela instalou um pergolado numa área comum sem observar o quórum, né? Então, mas ainda bem que a própria comunidade foi um pouco assim complacente, né? Meio que entendeu que ela queria fazer o melhor para a comunidade, mas muitas vezes a gente tem problemas. Eu tenho caso aqui de bicicletária instalada em local errado e não obedeceu o quórum, e que a gente consiga a anulação dessa assembleia. Então, a grande ideia é a gente fazer essa blindagem, mas dentro da legalidade, né? Não é nada de, porque muita gente pensa, vai blindar para o cara safar, para, né? Ele não ser, ele está fazendo picaretagem, alguma coisa assim. Não, a gente vai blindar para ele fazer uma gestão com segurança, dentro da legalidade. Essa é a nossa ideia, né? Perfeito, eu acho que isso é fundamental, né? A gente tem em mente como que a gente consegue se blindar, mas foi bem isso que o doutor deixou bem claro. A questão aqui não é você se safar de problemas, não é nada disso. A questão aqui, de fato, é você tentar fazer as coisas dentro da maior legalidade possível, né? E para iniciar essa conversa, o que o doutor sugere para a gente iniciar aí sobre essa legalidade? Perfeito. Primeiro passo eu digo que sempre nós temos excelentes instrumentos dentro do condomínio. Primeiro, a convenção, o regimento interno e as decisões de assembleia. Então, se o síndico já tiver, ou aquela coletividade tiver uma boa convenção, já é um passo para essa blindagem, né? Uma convenção que garanta toda a questão dos procedimentos de aplicação das sanções, contraditório, ampla defesa, que garanta a questão do valor, da aplicação do valor do fundo de reserva, que faça de forma bem clara como que vai ser a gradação da aplicação das sanções. Isso já é um grande passo para fazer a nosso primeiro passo de blindagem. Regimento interno também, né? Regras claras do uso dos espaços, é importante estar bem descrito e tudo. A gente observar também as decisões de assembleia, como o Paulo falou, eu comentei antes, seguir os quórum, os ritos de convocação, né? Já vi aí pessoal fazendo assembleia virtual por WhatsApp. Gente, não é assim, né? Vocês devem investir, devem ter uma ferramenta. A lei é muito clara, fala que tem que dar voz, autonomia. Como que você vai fazer por WhatsApp? Como que vai ficar documentado, materializado essa questão da apresentação, da voz do condômino ali em assembleia, né? Outra questão também, essas questões de conflitos de vizinho, né? Delimitar direitinho no capítulo do meu livro, do direito condominial, temas essenciais, eu escrevi um capítulo falando tão somente dessa questão de direito de vizinhança. É importante o síndico separar a hora dele atuar e a hora que ele não deve atuar, a hora que é só direito de vizinhança, que é só entre os vizinhos ali que devem buscar a conciliar, né? Então, muitas vezes a gente tem que observar isso, né? Doutor, Sim, eu não sei se me perdoe interromper, mas a gente poderia falar um pouquinho sobre essa questão desse direito de vizinhança, porque eu sei que é uma dúvida de vários síndicos. Às vezes a gente sim, acaba entrando em guerra que não é nossa, e eu acho que isso é uma questão bem importante para a gente se blindar legalmente, porque às vezes a gente vai se envolver num problema que não é nosso, e a partir do momento que a gente se envolve, aí ele é nosso. Aí a gente se beleza. envolveu em algo que a gente não devia, né? É, eu sempre oriento, e tem até um julgado que é até do Supremo, né, do ministro Gilmar Mendes, uma decisão, que ele, na questão da perturbação, sossego, né, muitas vezes a pessoa vai se apegar na legislação e vai falar, não, está tendo esse barulho, esse incômodo está gerando um prejuízo para a coletividade. Então, acho que o primeiro passo é esse, o síndico observar se o barulho, se tem uma reclamação de mais de uma unidade, né, duas, três, seja, né? E aí sim seria o momento dele atuar.
Porque, dependendo do tipo de demanda, o síndico não deve atuar. É questão de direito de vizinhança. Outro detalhe também, vaga de garagem, né, gente? O pessoal pensa que o síndico é o babá do condomínio. Ele tem que notificar o fulano que parou lá em cima, na faixa da minha vaga. Muitas vezes não, aquilo ali é questão de direito de vizinhança. O síndico não é órgão de trânsito para ficar tentando controlar o trânsito, onde ele vai parar e tudo. Então, assim, eu sempre digo, infelizmente, no condomínio a gente fala que tem que ter o bom senso e a razoabilidade, mas muitas vezes eles são espancados, né? Que a gente não consegue seguir por eles, né? A gente tem que seguir o que está na lei e tudo. Então, se você for observar a sua convenção, lá vai falar qual é o limite, como que é a questão do estacionamento, da vaga de garagem. Então, muitas vezes você vai entrar em briga que é entre as partes. Claro que você, como síndico, você deve primar lá pelo, né, o artigo 348, questão da coletividade e tal. Você pode ter, quem sabe, até mesmo fazer uma conciliação, tentar compor ali, organizar. Eu como síndico, fui síndico por muito tempo, mais de 12 anos, eu fazia isso, eu levava as partes, olha, então vocês resolvam, vamos conversar vocês dois. Ah, ok. E eles ali resolviam o problema, né? Porque muitas vezes as pessoas estão muito estressadas e já querem o quê? Que o síndico resolva aquele problema ali, que é com ele, é dele, é ele que deveria ter resolvido, né? Exatamente. A gente entra em caso que não é bem assim. E aí é o que eu falo para o síndico, né? Às vezes a gente quer ser muito proativo. A gente É, quer ajudar todo mundo. A gente quer se envolver, às vezes, em alguns problemas. E é aquela coisa que eu falo, não entra, síndico, não entra. Eu tô vendo, eu tô num condomínio hoje, que eu tô com um problema sério de uma obra que fizeram nesse condomínio. A obra tem mais de 10 anos já e tem uma infiltração de uma unidade para outra devido a essa obra. E toda vez que tem uma gestão nova, já me contaram isso no condomínio, sempre o morador quer imputar essa responsabilidade pro condomínio. E é uma questão entre os dois, não é uma questão do condomínio. Só que se a gente às vezes quer se envolver nisso, quer ajudar muito, a gente acaba tomando parte nesse problema. E aí você acaba exatamente. entrando ali nesse problema que não é seu, né? E Perfeito. é claro que muitas vezes o síndico deve agir, né? Porque a omissão dele pode gerar prejuízo para o condomínio, né? Até mesmo na questão do barulho. E gerou impacto em várias unidades, e ele não tomou as providências, aí sim, aí pode, né? Eu já vi decisões condenando a pagar danos, né? Para aquela coletividade ali por conta dessa questão do problema do barulho, né? Então é importante sempre observar isso, né? Esses Perfeito. detalhes. Gente, se você tem alguma pergunta sobre essas situações, coloca aqui no chat, tá? O, outro, Outros detalhes importantes, desculpa, eu já Não pode acabei falar. vi uma perguntinha ali, um Pode ir detalhe puxando, legal fica à na. vontade. Estão falando muito de LGPD, né? Gente, importantíssimo. Busquem mecanismos de eliminar aquele velho livro de ocorrência da portaria. Já viu aquilo, né, Paulo? Sim, Meu Deus do céu. Gente, aquilo ali é um antro da confusão. Então é importante colocar ele, transformar ele num padrão mais moderno, num QR Code, que vai lá um formulário Google ou aplicativo para o próprio síndico, é importantíssimo. E para a gente falar de blindagem, é tão importante falar de regras de governança também, de gestão de pessoas, de gestão de patrimônio, é muito importante, né? De governança, de compliance, né? Trazer os institutos do poder público, basear em questões de empresas públicas ou de empresas que aplicam essas regras, né, do compliance, é importantíssimo, né? Criar um modelo de gestão de compliance ali dentro do condomínio. Acho que isso é um grande caminho também, né? perfeito. Ótimo. Gente, tem várias perguntas chegando aqui. Eu vou deixar aqui mais o doutor Henrique Castro seguir aqui a linha dele. E a gente já vai colocando as perguntas no ar aqui, tá? A gente vai falar ainda sobre tributos, sobre contratos. Doutor, e sobre essa questão de a gente se blindar como síndico com respeito dos contratos? O que a gente pode fazer? Que tipo de análise? Eu preciso obrigatoriamente de ter um apoio jurídico nisso? Ou eu mesmo, como síndico, posso conseguir fazer essa análise? Há uns anos atrás, tinha uma campanha de uma das OABs, acho que era de Goiás, que falava, né? Para se fazer um contrato seguro, né? Procure, consulte um advogado. Então, eu sempre recomendo a importância do advogado. Ah, meu condomínio é pequeno, vai ficar caro. Não, você pode modular um formato de contrato para análise daqueles documentos.
eu sempre recomendo, é importante ter sim um advogado, nem que seja para atos, para fases ali necessárias dessas análises. E é claro, como eu estava falando antes aqui para o Paulo, muitas vezes essas análises vai ser interdisciplinar. Você está lá num condomínio, você foi eleito, você está verificando que tem vários tipos de problemas construtivos. Vai chamar de engenheiro para fazer um laudo, né? Um levantamento, convocar uma assembleia, contratar esse profissional. Então, é recomendado. Eu sempre falo que é importante a gente ter, dentro do condomínio, é uma atividade, né? Uma área muito interdisciplinar, né? Temos o direito, temos a engenharia, temos a contabilidade, a gestão, então é importante a gente sempre trabalhar. E os contratos, tem a análise do contrato, o risco dessa... Vai contratar uma garantidora, analisa o KNAI dela, se ela realmente tem capacidade, tem potencial, né? Tem lastro financeiro para fazer o que ela promete. A gente vê muitas vezes a pessoa ofertando o serviço e o serviço não é o próprio do KNAI dela, né? Já vi notas, já recomendei o não pagamento por síndicos que eram a nota de uma empresa de prestação de serviço de limpeza e ele estava emitindo uma nota de prestação de serviços agrícolas, não tinha nada a ver. Então, assim, a gente tem que observar, né? Ele tinha uma hold, várias empresas, né? Um conglomerado, e ele começava a emitir notas das que tinham ali certidão. Certamente era isso, né? E a gente acabou meio que descobrindo. Então, a gente tem que observar as questões das certidões também antes do pagamento. E muitas vezes, pessoal, até mesmo aquelas retenções devem estar nos contratos, né? Acontece você fazer uma retenção de uma verba para pagar de um valor para um contratado, e o tribunal fala: opa, amigo, você tem que pagar para ele que é o responsável. Mas, excelência, eu sou o corresponsável, então você tem que organizar tudo isso. Eu já fiz rescisão, mas aí eu conversei com o dono da empresa, peguei os funcionários, fui era ainda necessária a homologação no sindicato e fizemos o pagamento em nome do condomínio lá no sindicato. Então a gente tem que tomar cautelas quanto a essas questões dos contratos, né? Eu acho que é uma questão bem complicada, porque a gente está, como síndico, direto aí, assinando o contrato, verificando o contrato, e a gente precisa ter esse cuidado, porque uma vez assinado ali, nem sempre a gente consegue uma parceria para voltar esse contrato. O Paulo Melete está por aqui também, e ele falou que o pessoal não sabe que tem uma hierarquia a ser seguida, que tem uma Constituição, né, um documento muito maior. Ele tem toda a razão também de falar disso, né, que o pessoal às vezes não pode. O Vitor aqui fez uma pergunta: e-mail do condomínio pode? E-mail, se você está falando do livro lá de prestação de contas, livro de ocorrências, aliás, você pode sim fazer por meio do e-mail ali do condomínio. O doutor Bruno aqui colocando aqui, muito bem aqui, o síndico blindado é o síndico que possui uma boa assessoria jurídica. A Lígia colocou aqui: estou com esse problema no Garden vindo entre as gestões. Agora o morador quer que o condomínio arque com o custo do móvel perdido devido a algumas chuvas. Então aí o cara faz o negócio sem autorização e aí ele quer que agora o síndico, né, no papel ali do condomínio, arque com essas custas aí também, tá? Tem uma pergunta aqui que chegou da Fabiana Macedo. Ela coloca aqui: o que fazer quando o síndico usa o fundo de reserva sem comunicar, não presta contas, o jurídico e o conselho compactuam e não aceitam a assembleia convocada por 1/4 dos moradores? Como proceder? Olha, bastante coisa junto, hein? Meu Deus do céu, é um combo. Vamos desmembrando aqui. Primeiramente, é importante, né, na questão da responsabilidade civil, a gente sempre vai ver o quê? O Código Civil é muito claro, lá no 186, né? Aquele que por ação ou omissão causar prejuízo a outrem, né? Ele deve indenizar. Gente, talvez, né, ele não agiu com dolo, apliquei de qualquer jeito o recurso. Ele tinha desconhecimento, ou ele tinha conhecimento e precisou ali de aplicar. Então, acho que tem que analisar muito bem isso, né? Talvez, não sei se seria essencial ou necessário, não estou coabitando com a ideia do jurídico aí de vocês, não, mas, de repente, pela saúde até mesmo da coletividade, talvez até desnecessário, né? Assim, falando de forma bem franca, a gente sabe, já fui síndico muito tempo, acontece isso muitas vezes, infelizmente, né? A péssima aplicação dos recursos ou a aplicação de forma equivocada, mas muitas vezes não tem o dolo de causar algum prejuízo. Então, acho que tem que analisar isso.
Claro que se ele pegou o valor e aplicou de forma malversada, pode ajuizar uma ação, né? Mas aí cabe ao. Eu acho essencial, eu gosto sempre de compartilhar, levar para a Assembleia, né? Para a Assembleia sentir, dar a sua opinião ali sobre aquele tema e analisar. Porque acontece muitas vezes dessa malversação e você leva para prestar contas e a coletividade entende que, ok, que as contas estão ok, que devem, né, o Conselho dá parecer contra, fui na Assembleia na quinta-feira passada nesse sentido. A síndica não aplicou o fundo de reserva, fez esse pergolado, né, que era uma obra voluntária, mas a coletividade entendeu que não, que estava ok, e aprovou as contas, não com 80%, 90%, mas 60% foi aprovado ali, e pronto, acabou. Então, muitas vezes a gente pode potencializar um problema que pode ser resolvido de uma outra forma, mas eu sempre recomendo para o meu síndico, se solicitarem assembleia, gente, convoque essa assembleia. Não corra de assembleia, a assembleia é importante, é o termômetro da gestão, né? O doutor Henrique, e qual que é o cuidado aí ideal para que a gente consiga fazer uma assembleia dentro do processo legal, sem ficar atropelando, enfim, se a gente correr esse risco, né, do famoso lá, eu vou impugnar. Qual dos síndicos aqui não ouviram isso, né? Se tem alguém aqui que nunca ouviu isso, né? Olha, eu vou pugnar essa assembleia, hein? Eu vou entrar, vamos cancelar essa assembleia. Por quê? Porque às vezes o morador está inadimplente, às vezes é um inquilino, nunca foi numa assembleia e o cara não gostou de uma decisão e aí vem ainda com essa, né? Então eu tenho muito disso, né? A assembleia é um ato formal, né? Então é necessário seguir o que está previsto na convenção acerca da convocação, da forma de eleição ali do presidente, do secretário ser indicado, os quóruns, é importante a gente observar esses quóruns, se está seguindo. E aí, meio que até respondendo ali um pedacinho da pergunta que ficou para trás da Lígia, se um quarto convocar a Assembleia, pessoal, tem que se fazer essa Assembleia, não precisa da administradora lá fazer o edital, publicar aquilo, não, um quarto tem condômino, ele vai assumir aquele papel que o síndico não tomou e vai fazer a convocação. Então, assim, eu recomendo sempre a orientação de um advogado que trabalhe na área do direito condominial para assim fazer a assembleia de forma regular e correta, né? A questão dos quórums, a gente vê, os grandes problemas nos tribunais são os quórums, né? Anula, e aí acaba acontecendo também dos desembargadores e juízes não entenderem muito bem dessas regras, né? A gente fica na mão deles ali com essa série de problemas. E o STJ tem, ao longo desses 10, 12 anos, decidido bastante acerca de direito condominial, né? O uso, a alocação por aplicativos, a questão de indenização ou não nos condomínios, né? Pelos condomínios, acerca de danos, etc. Que mais? A questão agora que está sendo modulada, estou participando representando duas associações, a Assocíndico do Rio Grande do Sul e a Assocíndico aqui do DF, acerca da questão da penhora do imóvel, né, da penhorabilidade do imóvel que é financiado com alienação fiduciária. A gente está com amigos cures lá no STJ. Então, acho que tem um grande movimento aí, até mesmo jurídico, para pacificar essas questões, né? Mas a questão do quórum a gente vê que é um grande problema aí nos tribunais, né? Perfeito. Vamos seguir aqui. Eu estou com mais aqui algumas questões. Ó. A Gisele aqui está fazendo uma pergunta. Ó, tendo uma administradora, a quem compete a fiscalização de regularidades das certidões para liberar o pagamento? Eu tenho uma administradora, ela é responsável por essa situação? E quando digo responsável, responsável legal, de der algum problema, algo nesse sentido? Gente, se a gente for observar, quem é o mandatário? É o síndico, né? Ele pode delegar isso? Pode, mas ele tem que fazer isso por onde? Por meio de uma assembleia. 1348, parágrafo 2º. Ele pode delegar essa responsabilidade. E aí a gente vê, e também depende do papel dessa administradora, né? Se ele está como delegado dessa atividade pelo 1348, né, parágrafo 2º, eu entendo que tem responsabilidade. Agora, gente, raras são os julgados, as jurisprudências condenando por essa responsabilidade. De quem é a responsabilidade, Paulo? Você vai me falar aí bem alto e um bom som, né? Do síndico, né? O síndico é responsável. Ele tem que fazer a análise. Mas eu deleguei o fulano que paga lá a minha conta e tudo. Gente, até mesmo essa questão, acho que é importante também
ter um certo controle também. Tudo bem, você pode delegar lá a administradora fazer os pagamentos, mas você tem que, sei lá, é o pagamento duplo, com duas assinaturas lá, duas autorizações no aplicativo do banco, sei lá, você criar uma rotina desse tipo de pagamento. Você tem que dar uma anuência nesse pagamento. Acho que hoje tem como nos aplicativos colocar duas pessoas para assim fazer isso. Então você tem que controlar, porque qualquer tipo de problema, gente, são raras vezes que o conselho, né? Eu vi um julgado esse tempo, um pequeno julgado agora do TJ daqui, que o conselho foi responsabilizado, mas ele foi provocado, ele acabou não agindo, e aí ele foi responsabilizado nessas questões de análise, de documentos, etc. Então, assim, a responsabilidade é do síndico, então ele tem que tomar toda essa cautela. E aí, você tendo suporte jurídico, você pode delegar isso para o advogado também, via contrato, né? A gente coloca no contrato. E no contrato da administradora também muito claro qual é o papel dela. No contrato da terceirizada, muito claro que você vai poder reter se ela tiver inadimplente, se ela tiver com problemas financeiros, trabalhistas, que aí você vai segurando. Isso aqui já são alguns passos aqui da blindagem, né, Paulo? Exatamente, né? A gente tem que analisar isso com calma para você não passar tudo para a administradora, para um prestador de serviço, se você não cuidar do contrato, achar que vai tocar de qualquer jeito, eles não vão ser responsáveis. Você que é o responsável pelo condomínio, né? Por isso que a gente tem que estar atento a essas situações aí. Tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas aqui. A Aline também está fazendo uma pergunta aqui. O que fazer quando um síndico não utiliza a conta reserva ou qualquer tipo de aplicação? Lembrando que na convenção nada sobre isso é mencionado. Então ela está comentando aqui que o síndico não Beleza. utiliza aí uma conta reserva ou qualquer tipo de aplicação. Olha, o fundo de reservas, salvo engano, né, o Código Civil fala que na Assembleia não, na Convenção poderá, né, ter o fundo de reserva, agora eu estou meio, não vou arriscar, mas eu acho que tem uma previsão legal sim da existência do fundo, mas ele tem que estar na Convenção. Se não existe esse fundo na Convenção, é necessário implementar ele, via o quê? A Assembleia, mas alterando a Convenção, né, 3/4. Eu entendo também, pela saúde financeira, é importante sempre ter o fundo de reserva, né? E esse fundo deve ser separado, bem organizado, né? Às vezes a gente acontece, eu já fui síndico uma vez, e lá foi delegado e autorizado a gente utilizar aquele dinheiro lá, que estava muito inadimplente, muito problema, utilizar, acabou atingindo o fundo de reserva. E depois, na hora de sair, uma senhora, mas você usou o fundo de reserva? Eu falei, usei, mas vocês me autorizaram, tá aqui na Assembleia, tal Assembleia e tudo. Ah, não, então tá bom, tudo bem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quanto a essas questões do fundo, né? Porque se ele fizer uma má versação, pode acabar no quê? Aquele que não administra de forma conveniente é o quê? Destituído, né? O síndico pode acabar sendo destituído, né? O fundo de reserva ele foi estipulado lá na primeira lei de condomínios, lá na 4591 de Porque 62, se ele e fizer que uma ele má fala sobre versação, a pode questão acabar do no quê? fundo de reserva de Aquele que fato, não né? E se administra de vai forma usar o fundo de conveniente é reserva o para quê? qualquer coisa, gente, Destituído, né? leva O para a síndico pode Assembleia. acabar A sendo não ser, é destituído, claro, que você né? vai utilizar o fundo de reserva para aquilo que ele é feito, que são questões emergenciais. Aí, ok. Mas se não, gente, leva exatamente para você deliberar em Assembleia, para você não ficar com esse pepino na mão aí, não ficar sozinho aí com ele. Ó, a Aline está fazendo outra pergunta aqui. O que fazer quando o síndico... Ah, não, é a mesma pergunta aqui, desculpe. O Cléo está fazendo aqui, o Cléo Castro, ó. O que fazer quando um síndico usa chamada de capital para reforma feita por 1/3 dos condôminos para pagar advogado contra a construtora? O que fazer quando No caso aí, o eita, ficou síndico meio... ele fez uma chamada de capital para reformas feita por 1/3 Ah, sim. dos condôminos, ou seja, ele fez ali uma chamada Ah, simples, né? isso. Mas aí aplicou o valor em outra demanda, né? Seria reformas e ele acabou aplicando. Exatamente, foi o que eu entendi aqui. Aí eu creio que tem que observar qual seria, né, o fim disso, né? Se é pelo bem social, se. Mas aí aplicou o Mas, É, gente, cuidado, né? Pode gerar até anulação essa deliberação, né? Se ela não seguiu a pauta, ou se ela desviou da finalidade. Eu entendo também que muitas vezes o síndico deve ter uma certa autonomia em alguns tipos de contratos, né?
né, se for um Ah, contrato não dá para levar tudo para emergencial, né? discutir também, né? Senão o cara não Não, trabalha. só, Esses dias até uma é, moradora me questionou por que que eu não discuti a eu cotação, o entendo também que muitas seguro vezes o síndico deve ter uma com certa eles. autonomia em alguns Eu tipos falei, de olha, eu conversei isso contrato, com o né? conselho, isso é uma Né? prerrogativa do Se for um síndico, contrato eu já dividi com o emergencial, conselho, eu não precisaria. Mas se eu tiver tudo que eu fizer, eu tiver que dividir com todos vocês, não tem sentido de eu estar aqui. Eu estou aqui exatamente para resolver essas questões, para entender essas questões e buscar o melhor para o condomínio. Foi por isso que vocês me elegeram, né? Fora isso, eu não tenho sentido eu estar por aqui. comentaram ali Mas se eu acerca das tiver tudo que eu assembleias fizer, eu tiver virtuais. que Gente, a dividir com assembleia todos vocês, virtual não é tem sentido de eu estar importantíssimo aqui. seguir o que está Eu na estou aqui lei, né? exatamente para Que é a resolver essas abertura questões, dela, para que entender é a essas questões e oportunidade buscar de o melhor para o voto, condomínio. né? Foi por isso que vocês me Temos elegeram. aí Fora mecanismos de se isso, fazer não isso, tem sentido eu estar por aqui. estipular na ata, né, o extrato da ata, mandar para os que não compareceram, eles terem a possibilidade de votar, de participar. Então, tem que implementar em algum aplicativo, em algum site, para ficar bem redondinha, né? Senão pode gerar nulidade, sim, né? Ô, doutor Henrique, deixa ele pedir uma gentileza. Eu acho que está tendo aqui Aham. alguma dificuldade no som. Verifica, por gentileza, se Aham. o teu YouTube não está com o som aberto. Eles terem a possibilidade de votar, de participar. Não, tá desligado. Tá desligado. Tá desligado, É. então, lá, Will. Então, tá desligado. Melhorou? Acho que alguma outra questão aqui que está acontecendo. Não, vamos tocando aqui. Tá? Beleza. Não tá aberto dele. Ele tá assistindo, mas tá fechado o áudio. Não. Ele tá no Tava YouTube. um pouquinho aqui. Ficou melhor agora? Dá Melhorou? acho que alguma outra. Já cliquei nele aqui, tá fechado já. Vamos tocando aqui. Tá? Melhorou? Não tá aberto. Melhorou? Dele. Ele tá assistindo, mas Beleza. tá fechado o áudio. Ouço sempre, ainda mais quando chega no segundo ano de gestão, que querem impugnar dizendo que não posso renovar o meu mandato. E aí, doutor, como é que funciona isso? O síndico ele pode ter um mandato de quantos anos e pode se reeleger quantas vezes? Se isso tem que estar na convenção, se não tem, como é que funciona? O Código Civil deixa que isso em aberto, né? Que ele poderá ser mandato de 2 anos e não tem essa definição. Se a convenção prevê uma definição, uma fixação de tempo, pode ser feito isso, porque o nosso legislador, na hora dele tratar dessas questões acerca de condomínio, ele levou muitas demandas para serem resolvidas na convenção. Por isso que eu iniciei minha fala lá no começo, falando da importância da convenção. Então, a convenção tem uma grande importância. Por exemplo, se a convenção dispor que poderá ser eleito tão somente o síndico orgânico. Ah, mas o Código Civil é contra isso. Gente, dá uma olhada aí na jurisprudência. Vai acolher o que está previsto, né, na convenção. Ou pode acolher também, né, eu sempre falo, brinco, que o direito condominial é legal, que a gente pode ter até 3 tipos de teses, né, dentro de um determinado tema. Como, por exemplo, o inadimplente, né, que fez um acordo, né, ele está com a dívida suspensa, ele fez uma inovação, ele pode votar, não pode. Aí, então, assim, é uma grande confusão. Vamos seguir a literalidade do Código Civil, que fala que ele tem que estar aqui. Então a gente vê que tem uma grande confusão, a gente não consegue ainda nunca chegar a um denominador comum nisso. E aí, por isso que eu acho que ficou um pouco mais claro, né? Eu acabei estudando e fiz uma palestra lá no Sergipe acerca do novo Código Civil e essa parte do direito condominial. Então, ele veio meio que modular esse tipo de problemas, baseando já nas questões do STJ também, né? Maravilha. Vamos lá, vamos seguir aqui, gente, com mais perguntas aqui, ó. O Paulo de São José dos Campos colocou aqui: quais cuidados jurídicos devem ser adotados para garantir a validade das assembleias virtuais, mesmo com a oposição de alguns condôminos? Tem alguns condôminos no caso, que eles não aceitam a assembleia virtual. Eles não aceitam, não querem que faça, e aí, se você fizer como síndico, você vai ter uma série de problemas. Vamos lembrar que essa prerrogativa é do síndico, né, doutor? Exatamente, né? Não tendo nenhuma vedação na convenção, a legislação garante, né, a possibilidade de se fazer essa assembleia de forma virtual. Eu sempre recomendo e gosto de utilizar algumas plataformas, né? Não sei se eu posso falar aqui, se puder, depois eu falo. Pode sim. Que a Voticom, chama Voticom, que é lá do Rio Grande do Sul. Eles fazem uma assembleia bem redondinha, seguindo esses regramentos. Tem o link do Google Meet que a pessoa pode entrar e participar. Ele vai poder votar, vai poder
expressar sua voz, porque é muito claro, o Código Civil fala que ele deverá, né, expressar a sua voz. Então eu não posso pegar lá no WhatsApp e fazer uma assembleia virtual. Tem que ter uma coisa normatizada, né, formalizado, uma sequência e tudo de ato. Aquela ato daquela deliberação, se ela ficar em aberto, né, é, ela ficar transitória, né, ela deverá ter um extrato daquela ata, deverá comunicar quem não participou, na próxima assentada, na próxima assembleia, aquela pessoa que votou, ela pode alterar seu voto. Então tem que dar a oportunidade de voz, e a oportunidade de voz eu só vejo tão somente como se a gente estivesse fazendo aqui, né? Tem um link lá de transmissão, que aí a gente está comunicando, muitas vezes pode ser até mesmo pelo chat comunicando, mas ele está expressando a opinião dele, ou pelo link também de um desses aplicativos, Google Meet, etc. Então, acho que o grande caminho tem que ser mais ou menos nesse sentido, né? A lei deixou bem claro esse passo a passo. Eu também recomendo, dependendo se for necessário, criar um regramento, né, apartado da execução dessas assembleias. É uma grande solução para quem tem problemas com a sua convenção e não consegue atingir os 2/3 e quer criar alguns regramentos para poder dar uma vida melhor para a coletividade. Então, você pode criar esses regramentos que eles vão ter validade, vai ter eficácia, né? Regramento lá de cobrança, uma rotina de gestão de inadimplência. Então, você pode ir criando esses regramentos. Perfeito. Vamos aqui, vamos continuar aqui. Agora uma Vamos. pergunta aqui do Paulo Melete. Como fica quando conseguimos o quórum de 1/4 para convocar uma assembleia e a administradora diz que quem assinou não consta no boleto? Podemos exigir a matrícula para provar? Gente, matrícula é bem fácil, né? Você pode ir lá, sabendo qual é a unidade, vai no cartório de registro de imóveis e pega uma certidão. Eu acho ridículo, né? Vou deixar bem claro isso, essa questão dessas empresas fazerem isso. Gente, se chegou a convocação, pedido de 1/4, né? Manda para o jurídico tem que analisar aquilo ali e se constatou que tem 1/4, está correta a documentação, qual é o papel do síndico? Cabe ele é o quê? Convocar, executar essas assembleias. Se a administradora não o fizer, quem pode fazer? Quem está convocando, gente. Pega lá o edital, coloca lá o nome de todo mundo, cria lá um QR Code com o nome de todo mundo, uma lista de assinatura, né? Os condôminos, 1/4 dos condôminos está convocando a assembleia para tal data, notifica todo mundo, né? Se necessário, ajuiza uma ação também de obrigação de fazer contra a administradora para ela fazer essa convocação. Tive um caso, um colega até me mandou um julgado nesse sentido aí do interior de São Paulo, que o síndico, não, vão convocar o jurídico dando parecer contrário. Ele ajuizou uma ação, né? Porque o Código Civil é muito claro. O condômino ele pode também, né? Pode ajuizar uma demanda, pode provocar. Se ninguém convocar, o juiz pode determinar, não, vai ter que ser convocada essa assembleia, né? Em extremo caso, né? Sim. Vamos lá, que mais? Mais uma aqui do Melete. Melete é um grande colega aqui, um grande entendedor também do tema. E sempre um questionamento, sempre muito incisivo, pontual ali, muito interessante. Síndico pode mudar a especificação de um acabamento da área comum sem consultar ninguém, já que tem direito de autoria e foi vendido daquele jeito? Aí entra até um pouco na questão aí de fachadas, de manutenção de fachada, que de fato ali o revestimento ele faz parte de todo o processo de direito autoral daquele condomínio do projeto de arquitetura. É isso mesmo, síndico, que você está ouvindo. O teu condomínio ele tem um projeto, e esse projeto ele tem um direito autoral, a mesma coisa que fosse uma música, a mesma coisa que fosse um livro. Ele tem um direito autoral, aquilo ali. Né? Então, não dá para se alterar de qualquer forma isso, né? Exatamente. Então tem que seguir o que está lá no memorial descritivo também de questões. O que pode ocorrer, muitas vezes, com o tempo, aquele material não é mais produzido daquela forma, né? Ele está em outro formato, em outra coloração, mas para se respaldar, o que a gente faz? Assembleia, né? A gente leva para a assembleia, informa esses problemas, essa questão. Já vi também síndica, né? Um caso até em concreto, ela mudou a cor da fachada sem obedecer o quórum nem nada, né? Mas não teve nenhum problema, né? Ainda bem para ela, né? Que ela é uma síndica muito bem, assim, o pessoal gostava muito dela, fez uma boa gestão, mas ela estava um pouco atrapalhada. Tanto é que eu até fiz uma consulta com ela e aí eu fui orientei, né? Porque ela tinha alguns problemas mesmo, assim, visíveis de questão
de transparência mesmo, mas a versação do dinheiro, o recurso, estava tudo ok. Mas a comunicação dela falhava, né? Então, acho que é importante também, é um dos pilares também que eu sempre gosto de dizer, né? Que é o jurídico, é o administrativo contábil, é o da engenharia, o da comunicação, psicologia, né? A gente pode ampliar esse leque aí, né, Paulo? Tem muita Sim. coisa para colocar aí na gestão, né? Doutor Henrique, nesse caso aí, foi ela que quis fazer a mudança da cor. Eu já falei para vocês, né, É, pessoal? Teve um condomínio que estava acompanhando um colega e nesse condomínio o pintor quis mudar a cor. nossa, Era um prédio creme, ele estava pintando de vinho porque era mais bonito. nossa. Qualquer dia eu trago. Eu salvei as fotos, inclusive, disso, deixei guardado aqui porque foi um caso assim. E detalhe, tinha comprado todas Nossa. as tintas para pintar. Uma loucura, meu Deus do céu. Vamos lá. Aqui. Vamos aqui, a pergunta aqui do Vitor. Contratos que ferem a legislação, quem é o responsável? O contratante ou o contratado? Tem que analisar a intenção, né, das partes em contratar. Se a gente perceber, muitas vezes aqueles contratos vantajosos, aquela coisa, a gente percebe que sempre tem um dolo ali de quem está contratando também. Então é importante sempre observar, né? E quem contratou, ele tem responsabilidade, né? Por aquele contrato. Se o outro é abusivo ou se ele está, né, contra a norma, também ele vai ser responsável. É uma é dicotômico, né? Ou seja, é dualístico, né? Ou seja, as duas partes são responsabilizadas. Mas eu sempre recomendo, na hora de se contratar, observar, né? Qual é o objeto do contrato. Outro detalhe que o pessoal fala muito, que a gente fica até meio assim, né? Cabreiro, talvez é a minha opinião, mas acho que talvez da maioria, né? Ah, vamos fazer um contrato com um síndico profissional. Gente, síndico profissional não é contratado, ele é eleito, né? Um cargo eletivo, está no Código Civil. Mas a gente faz um contrato. Ah, tá bom, vamos pegar o Código Civil. O que que fala? Tem que ter objeto lícito. Ok, objeto lícito, uma contratação, perfeito. Seria o objeto lícito, a forma prescrita não defesa em lei. Beleza, um contrato, tá, ok. E a legitimidade das partes de assinar aquele contrato. Ah, eu estou eleito, então eu vou assinar para me contratar, me contratar? Então, gente, não. Eu assino as duas Eu sempre. partes. Pois é. Aí não, mas o subsíndico. Não, o conselho. Gente, não. Por favor, pegue lá um termo que você queira colocar, algumas cláusulas. Você pode colocar na ata de eleição, estipula, né? Eu fiz isso como síndico profissional, colocava. Tantas visitas por semana, tal horário, qual o telefone que eu vou atender, qual o e-mail que eu vou atender, quais são as demandas que eu vou sorver, que eu vou atuar. Então eu colocava ali naquele contrato, entre aspas, né? Dentro daquela ata. E sempre dava um bom resultado, né? Gatilho que, não, se convocar ele, notificar ele, ele tem que convocar a Assembleia para ele renunciar ou para a nova eleição. Então você pode criar assim mecanismo, mas dentro da ata de eleição, né? Porque senão o contrato é o síndico assinando com ele mesmo. O conselho vai assinar, mas qual a É, competência do conselho para assinar? Não tem competência, não foi exatamente. lhe dado, otorgado esse poder aí, nem durante uma Exatamente. assembleia. Então, bom, vamos continuar aqui. Ó. A André aqui fez uma pergunta interessante. As procurações entram na contagem do quórum da assembleia? Gente, é uma grande questão também problemática, né? Por exemplo, um quarto convocar, aí vai contar todo mundo, né? Inadimplente, adimplente. E aí tem julgados na questão da contagem dos votos para atingir os quórums de 2/3, os 3/4 lá do antissocial e tal, sempre primando para excluir os inadimplentes, né? Então acho que é um caminho a ser seguido. Procurações sim, né? Elas fazem a substituição legal daquele proprietário, daquele promitente comprador. Então ele é como se ele estivesse presente na assembleia. Então vai se contar sim, né? As procurações. Perfeito. Vamos seguir aqui que tem bastante coisa aqui. Daqui a pouco, lembrando que a gente vai lá para a sala do Meet também, ok? A gente vai conversar lá. E, gente, tem duas situações que eu quero passar para vocês aqui, tá? Inclusive, vou pedir para você, Dedé, colocar o link lá das nossas duas aulas que a gente vai fazer na segunda-feira que vem. Acabou passando com o Doclés, até nem estava lembrando disso. Mas semana que vem, segunda e terça, a gente vai ter duas aulas, 19 horas, entendeu?
do evento aí que a gente falou lá, do nome de Síndicos Feitos para Vencer. A gente vai falar sobre produtividade, eficiência, transparência, comprometimento e como que você faz mais captação de condomínios. Então, entra no link que está aqui embaixo, tá? A Dedé vai colocar aqui para vocês se inscreverem, tá? Para vocês entrarem aí nesse grupo nosso, onde vocês vão receber todas as informações a respeito desse evento. Vamos continuando aqui. Ainda diz que tem um som no fundo, vamos ver se melhorou agora. Tá? Ó, o Eric aqui, o Eric lá de Taubaté, meu amigo Eric lá de Taubaté. Ó, aqui muitos moradores queriam assembleia híbrida, mas o síndico quis somente presencial. Os condôminos não poderiam estar presentes no horário marcado. O síndico pode fazer isso? Pode, né, doutor? É aquela questão que a gente Pode. falou, né? É prerrogativa do síndico. O síndico É, tem essa autonomia, essa eu, autoridade. eu não sei se o Paulo vai concordar comigo, mas ou se faz só virtual ou se faz só presencial. A questão do hibridismo, gente, tem que ter uma grande solução, né, de transmissão, de contagem de votos, é uma confusão, né? Então eu não recomendo, né? Então não recomendo. Então assim, novamente, né, já fazendo, não estou ganhando nada por isso não, é porque a empresa é boa, eu gosto do serviço. Busque lá a Votcom lá, faça assembleia com eles. Vocês não vão ter dor de cabeça. O cara sabe fazer, ele foi síndico também um bom tempo, então ele sabe fazer as assembleias. Nós estamos fazendo uma assembleia, fizemos uma assembleia de votação de convenção lá em Caldas Novas, né, interior de Goiás, lá nas águas termais. Foi votado quase que item por item na convenção. Foi um monte de sessões abertas, né, marcadas, né, prorrogadas, e conseguimos aprovar uma convenção, uma alteração de uma convenção, né, que é um condo hotel, um flat e tal, é bem complexo o processo, e aí conseguimos. Então, assim, tem que se organizar para se fazer. Eu não gosto muito das híbridas, né, tem que ter uma grande solução tecnológica. Então, ou se faz só presencial, ou só virtual. Pelo menos é o que eu acho, que eu vejo aí pela experiência no dia a dia. Eu já falei bastante aqui pro pessoal da Condoclés, a pior assembleia que eu fiz da minha vida foi uma assembleia híbrida. E além Aí. da questão da tecnologia, tem outra questão que é extremamente importante, que é o comportamento das pessoas. E o comportamento em qual sentido? Quem está, às vezes, no presencial, essa pessoa quer falar sentando lá no fundo. Quem vai estar lá no online não vai ouvir aquela pessoa. Quando eu fiz essa assembleia, coloquei um microfone no meio do salão, exatamente para as pessoas virem falarem ali, para quem estivesse em casa ouvisse. Aí o pessoal começou a falar lá, eu de casa falava por cá. Gente, foi um martírio a assembleia, foi uma assembleia difícil, olha, eu não tive boas experiências, tem que ter uma solução tecnológica junto aí com uma questão de comportamento. Mas, enfim, Eric, é aquela questão, autonomia, autoridade e competência do síndico. É claro que, cara, você não pode fazer goela abaixo, né? Eu não faço isso. Vamos conversar, vamos ver o que é melhor, enfim, ou vamos fazer uma permanente, alguma outra coisa para que mais pessoas participem. Mas Faça uma enquete, né, para ver. exato. Tem que estar disposto a isso, né? O síndico tem que estar aberto. Não é porque a competência dele que ele vai colocar a goela abaixo. Eu não gosto desse tipo de coisa. Tá? O Feijó aqui. O Feijó está fazendo uma pergunta aqui. Pode colocar comércios dentro de um condomínio? Exemplo, máquina de venda de produtos, dentro de um condomínio onde a convenção não contempla exploração comercial, além de não ter nenhuma aprovação em AGE. Eu acho que o que o Feijó está falando muito aqui também são aí das questões aí de Mercadinho. mercados ou de outros tipos de equipamentos aí, aquele que vende chopp também, se pode ter dentro aí. Eu entendo que seria uma mudança de uma área, né, de destinação do espaço, e aí é necessário fazer assembleia, né? No meu condomínio, né, em Casa de Ferreira, espeta de pau, o síndico aqui na pandemia acabou implementando um mercadinho, que foi muito bem aceito pela coletividade, e aí se passaram 2 anos, aí levaram para a Assembleia se ia continuar ou não, né? Mas eu creio que nem o quórum eles não obedeceram, porque eu acabei não podendo participar dessa Assembleia, mas eu recomendo que sim, né, que tenha a Assembleia e que se aprove essa destinação. Há quem defenda que não, que seria, não seria uma alteração de destinação, que seria uma cessão ali do espaço, que aí a maioria dos presentes ele poderia fazer isso, mas é bem assim controverso, tem que tomar muito cuidado. Já vi sentença mandando retirar ali o espaço, né? Eu acho que a gente tem meio que trabalhar com termômetros nas coletividades. Se você vê que o pessoal é muito adepto, gosta dessas inovações, de repente você até consegue sem muito que envolver e que muita necessidade de buscar um quórum de alteração e tudo, você vai
dando um jeitinho, né? Mas o jeitinho muitas vezes acaba É. caindo por terra, que alguém pode falar, opa, não, tá fora do quórum, quero que tira, quero que ele indenize e tudo. E tem toda a questão também, tem um parecer aqui muito interessante de um condomínio lá de Goiânia, até eu pedi para um colega, o colega compartilhou comigo, que era a questão desses repasses, da incidência de tributo ou não, dos valores que dali daquela arrecadação para o condomínio, se estava mudando ali alguma interferência na relação tributária, quem era o responsável ali pelos produtos. Então foi um questionamento bem legal. Depois, quem quiser, eu posso compartilhar, né? Basta depois entrar em contato comigo. No meu Instagram, tem lá meu WhatsApp, que eu passo esse parecer para a pessoa olhar. Porque eu acho que é bom a gente estudar e ver o terreno, o que a gente vai atuar, o que a gente pode fazer. Não gosto de responder sempre assim, não pode, pronto, acabou, né? A palavra que a gente mais usa aqui no direito é o quê? Depende, Depende. né? É, É o famoso depende. é, Mas, enfim, Feijó, eu sempre, quando vou colocar a instalação de alguma coisa nesse sentido, eu convoco a assembleia. Você divide o problema, você divide a responsabilidade, você coloca para a coletividade e você está sendo só o mediador do processo ali. Você não trouxe nenhuma questão para você, né? Então, você não definiu aquilo sozinho, porque aí você começa a ter muito questionamento. Né? Ontem mesmo um morador me perguntou uma determinada situação, eu falei, olha, isso foi definido em assembleia, ok? Eu não fui, não, tá tranquilo, então tudo bem, pronto. Agora, se for eu, aí, poxa, mas por que você fez isso, barará? Não, cara, foi definido em assembleia, então é muito mais fácil. Ó, tem uma pergunta aqui da Márcia, lembrando, gente, daqui a pouco a gente vai lá pro Meet, hein? Segura aí. A gente vai lá para ter mais um tempinho lá com o doutor Henrique lá, tá? De forma mais pessoal lá. Ó, a Márcia colocou aqui, estou intrigado com uma coisa. Vou chamar uma assembleia para comunicar a todos que estamos com um problema de caixa no condomínio. Estamos com uma arrecadação menor que a das despesas. Mas o jurídico do condomínio está dizendo que eu não posso, que isso não é motivo para chamar uma assembleia. A gente conversou ontem até com a Márcia, a gente conversou lá no grupo lá da demite esse rede. advogado, rescinde esse contrato desse advogado, pelo amor de Deus, gente. Foi o que a gente Assembleia é falou para lá. isso. Não, eu tô pronto aqui. Quer me contratar? Bora lá. Foi o que a É, gente falou. não tem Demite, lógica, que demite. sem noção, né? É, é, É é... compartilhar, como você bem falou, compartilhar problemas, buscar Exato. soluções, né? É a É, assembleia, é o palco, né? É necessário. exatamente. Foi o que a gente conversou ontem no grupo lá. Demite esse jurídico, porque não tem condições, né? É, Te dar um direcionamento desse. É claro que esse é um assunto para a Assembleia. É um assunto financeiro, envolve todos é, diretamente. Então a gente precisa, de é. fato, trazer mesmo. Tá? Ó, É, tem questões ali do Airbnb, né? tem. Bem interessante, se pode fazer a locação mesmo sendo residencial familiar. Gente, o STJ tem encaminhado e decidido que poderá fazer desde que deliberado, né? Em assembleia, né? Ou seja, uma alteração da convenção com 2/3, né? Aí pode sim fazer aquela locação por temporada, né? É mais ou menos esse sentido que o STJ está caminhando, né? Nos diversos lugares, acho que tiveram uns 3 ou 4 nesse sentido. Exatamente, tem que estar lá na convenção para você poder fazer essa questão Isso. aqui, tá? Pessoal, é o seguinte, ó, tem uma pergunta aqui da Vânia, tem pergunta mais do Paulo aqui, do Marcelo, tem pergunta mais da Maria Ineuva aqui, tem pergunta aqui da Maria Marcondes, da Aline, da Fabiana. Eu vou pedir para vocês o seguinte, a gente vai colocar aqui o link agora do Meet. Antes de ir lá pro Meet, doutor, mas a gente fez o sorteio do livro lá, vai ser pela página. Quer fazer mais alguma coisa do sorteio do livro? Ficou direto pela página lá, vai verificar depois. Quer sortear aqui para o pessoal que está aqui no YouTube Vamos ou sortear vamos aqui, para. gente. Vamos Vamos sortear um aqui? livro para vocês aqui do YouTube. Como é que a gente vai fazer Beleza. esse sorteio? Vocês vão colocar aqui só apenas ali o seu nome e a cidade. Depois eu vou gerar aqui esse relatório. E aí eu vou Ah, fazer esse sorteio aí posterior. Aí eu coloco lá no sorteador online o nome de todo mundo, beleza, tá? ótimo. E aí eu puxo esse nome de todos vocês e coloco lá para sortear. Então, valendo agora, por favor, coloque aqui, por gentileza, o seu nome e a sua cidade, tá? Então, coloca aqui no chat seu nome e sua cidade, que a gente vai sortear esse livro aqui do Dr. Henrique Castro. Inclusive, esse livro até do Dr. Henrique Castro também, se você não sortear, você pode comprar esse livro, tá? São 2 livros que o Dr. Henrique tem. Ok? 2 livros que são livros bem interessantes aí, de fato, que o Dr. Henrique tem. Então, se você não conseguir, não foi sorteado aí, gente, vai lá e compra, investe de fato, porque esses livros aí são livros bem interessantes para você
conhecer bastante aí sobre essa área do direito condominial. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui, cadê aqui agora o Meet daqui? Cadê aqui para ver se eu consigo compartilhar aqui? Você consegue compartilhar aí, Will, por gentileza, o slide número 20, que é onde está o livro ali do doutor, ali o Direito Condominial em Tópicos. É o 20, que tem o QR Code dele também ali. Você consegue compartilhar aí, gente? Então, coloca aqui, gente, bastante gente colocou aqui já o seu nome. Quem não colocou, coloca ainda, gente. Seu nome, coloca ali também, ali, a cidade de onde você está falando, para a gente sortear um livro para você. É esse livro aqui, né, doutor? Quer falar um pouquinho do livro? Exatamente. Claro, quero sim. Esse livro a gente trata de questões de direito condominial. Eu peguei algumas jurisprudências do STJ e a gente fez uma compilada e comentei sobre esses julgados, né, que representam um grande impacto no mercado. Tem no final são 40 e tantas perguntas e respostas que ajudam aí no dia a dia do síndico. Tem modelos práticos também de edital e de outras questões. Então é um livro bem legal, né, e quem quiser também é bem legal o livro, vale a pena. Ô Will, saiu ali a imagem do livro, entrou a imagem do WhatsApp ali. Não sei o que aconteceu. Isso, agora sim. Tá aqui, ó. Tá aqui, inclusive, gente, para quem quiser, você pode ali, escaneia esse QR Code para você conhecer mais. Segue o Dr. Henrique Castro aí nas mídias sociais, ok? Ele está sempre postando coisa nova aí, sempre tem assunto novo sendo postado aí. Segue ele lá exatamente para você ter acesso aí a esse livro. Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai para o nosso Meet. Antes de mais nada, quero te agradecer aqui, doutor, ok? Estão todos convidados para ir lá para o nosso Meet, tá? Nós vamos lá para o nosso Meet agora para a gente bater mais um papo lá ainda, ok? Então já tem bastante gente chegando aqui no Meet para a gente tirar as dúvidas que a gente não conseguiu tirar lá. Agora a gente vai tirar no Meet aqui. Espero todos vocês aqui no Meet para que a gente consiga conversar mais aí, para que a gente consiga bater um papo aí sobre o que ficou lá, né? O que a gente para que a gente consiga conversar mais sobre esse assunto aí. Perfeito? Valeu, gente. Obrigado. Espero vocês aí até a próxima semana. Valeu, um abraço.